Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vós. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar na presença dEle, mais um dia qual Ele tem nos sustentado. Em meio a esse caos, o Senhor tem mostrado como nunca a sua fidelidade. E Ele, assim, é tremendo, porque Ele tem nos guardado, nos livrado, sabe? Tem colocado o pão de cada dia em nossas mesas. Então, louvado seja o nome dEle. E eu quero trazer, neste dia, uma meditação na palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7, que diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? E agora, capítulo 16, fala de quando Deus, chama a atenção de Samuel e diz: Samuel, até quando tu vais clamar a mim por conta de Saul? Porque eu já tenho rejeitado. E agora Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, para dentre os seus filhos, escolher o novo rei de Israel. Samuel temeu, pois se Saul soubesse disso, o mataria. E o mataria como traidor, porque naquele tempo, escolher um rei com um outro rei no trono, isso era traição. E agora Deus dá uma estratégia a Samuel, manda ele até o templo, levar um sacrifício oferecido ao Senhor, e manda ele convidar Jessé, e aí ele faz tudo o que Deus manda. E quando ele chega na casa de Jessé, e ele pergunta pelos filhos, Jessé chama, e lá vem o primeiro, que é Eliabe. E quando Samuel olha e vê aquele moço bonito, de estatura grande, com porte de rei, ele diz: certamente está aí o ungido do Senhor. E Deus adverte Samuel e diz: Samuel, não atentes para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o que está no coração. E agora Deus rejeita todos os filhos de Jessé. E Samuel pergunta: Jessé, acabaram-se os jovens? Ele diz: não, tem um lá no campo, cuidando das ovelhas. E Samuel diz: manda chamar, porque ninguém senta à mesa antes que ele chegue. Vejam que nem o próprio pai de Davi acreditava que ele pudesse ser escolhido rei de Israel. Nem o próprio pai deu o devido valor a Davi. Mas Davi estava lá no campo, matando urso e leão para defender as ovelhas do seu pai. Ninguém viu, mas Deus estava vendo. E agora, quando Davi vem se aproximando, Deus fala ao coração de Samuel: unge, porque este é. Deus estava dizendo: olha aí, Samuel, está diante dos teus olhos o novo rei de Israel, o homem segundo o meu coração. E não era porque Davi era perfeito, não. Era porque Davi tinha um coração voltado para ele, tinha um coração voltado para a vontade dele. E mesmo sendo ungido rei, Davi não se tornou soberbo nem orgulhoso, não. Ele esperou no tempo do Senhor, confiando que no tempo certo a promessa se cumpriria. E agora a Bíblia diz que um certo dia Jessé manda Davi levar comida para os seus irmãos no arraial onde está havendo uma peleja entre o exército de Israel e os filisteus. E quando Davi chega e escuta aquelas afrontas, ele diz: mas quem é? É Golias, o gigante dos filisteus. O homem é grande demais, não tem como enfrentá-lo. Aí Davi: e quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi está dizendo: quem pensa? Ele pensa que é quem? Para afrontar o exército do Deus vivo. E Davi tomou as dores não do exército, mas do próprio Deus. E agora
Davi diz, eu vou para a peleja. Eu vou. E ninguém acreditou, ninguém colocou fé de que Davi pudesse enfrentar aquele Golias, porque pela lógica humana isso era impossível. Mas Davi estava indo não pela força do seu próprio braço, mas pela força do Senhor, porque o que eles não sabiam era que Davi tinha um Espírito do Senhor sobre ele. O que eles não sabiam é que Davi lutava, mas com a força do Senhor. E agora Davi diz, eu vou. E Davi vai para a peleja e ganha aquela batalha. Então o que eu quero que você entenda neste dia é que você não precisa ser apresentado para ninguém. Sabe, ninguém precisa falar de você para fulano, para ciclano, não. Porque quem precisa ver está vendo. Deus está vendo o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo pela obra. Deus está vendo o teu coração que está quebrantado diante dele. Então não precisa ser apresentado a ninguém. Não precisa falar de você para ninguém. Olha, fulano, tá. Não! Deus está vendo, o Deus de Israel está vendo. E no momento certo, ele vai trazer a memória de alguém, vai lembrar de você e vai te chamar. E tu vai assumir o devido lugar que foi preparado pelo próprio Deus para você. Você não precisa se mostrar para ninguém, porque Deus tem visto. Ninguém vê. Ninguém vê o que tu tem feito, sabe? O zelo que tu tem, ninguém vê. Mas Deus está vendo. E basta que Ele veja. Ninguém mais precisa ver. E eu creio verdadeiramente que no tempo certo Deus te exaltará. Porque aquilo que é teu não será dado para outro. Davi confiou e esperou no Senhor. É isso que você precisa fazer. É confiar, esperar. Porque no tempo certo o Senhor te exaltará. Confia, espera com confiança no Senhor. Porque Ele é o dono de tudo, está no controle de tudo. Amém? E que no nome de Jesus Cristo, você seja como Davi, zeloso, amoroso na obra do Senhor. Que você seja humilde, sabe, paciente, confiante, para esperar no tempo do Senhor. Porque Deus é aquele que tudo vê. Deus é aquele que exalta no momento certo. Porque para tudo há um processo. Para Davi assumir o trono, ele passou por um processo, por grandes lutas, grandes aflições. Ele teve dores e angústias, mas que prepararam ele para ser o grande rei que ele foi. Assim será com você. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoa estas pessoas que estão assistindo esse vídeo ou que ainda vão assistir. Meu Deus, que o Senhor sustente o coração, a mente, que o Senhor permaneça, Senhor, sendo o centro na vida deles. Que o Senhor, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, encha o coração deles de fé e esperança, para que eles esperem com paciência no Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, meu Deus, quando este dia chegar e se cumprir a promessa, eles dirão: grande é o Senhor e fiel para cumprir com suas promessas. E que no nome de Jesus Cristo o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal, Pai. Nos sustente cada dia mais na Tua presença. No nome de Jesus. No nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém.